dar continuidade da nossa disciplina propedêutica e processos de cuidar da saúde do adulto. Estamos falando sobre os procedimentos de enfermagem nas necessidades urbanas básicas, tá bom? E aula passada dessa disciplina nós falamos da nutrição, onde nós falamos basicamente dos procedimentos de sonda nasogástrica e sonda nasoenteral. E nessa aula nós vamos falar sobre uma das necessidades humanas básicas, que é a eliminação, ressaltando os procedimentos de sonda, vesical de demora, de alívio e intermitente. Então vamos continuar. Lembrando que esse conteúdo está disponível na unidade 4 do livro-texto de vocês. Bom, basicamente, o que nós devemos saber é que o equilíbrio dos fenômenos vitais do ser humano depende do bom funcionamento de todos os órgãos, mas o processo fisiológico está sujeito a desequilíbrios constantes, porque o organismo, em seu funcionamento normal, ele produz grande quantidade desses resíduos, que caem na circulação sanguínea e daí devem ser retirados pelos órgãos de eliminação, como é os rins, o intestino, a pele e os pulmões, né? A eliminação, basicamente, como diz aqui nesse texto, que ela consiste numa necessidade humana básica e pelo fato de ser indispensável à manutenção da saúde e da sobrevivência, eles apresentando basicamente tão vital para o organismo que está na base da manutenção do equilíbrio hídrico, tá? Do ácido básico e do eletrolítico, tá? Basicamente os rins, né? Aqui mostrando nessa imagem, os rins eles são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostasia do corpo. Então, a diminuição progressiva das funções renais implica no comprometimento essencialmente de todos os outros órgãos, tá? A função renal é avaliada pela filtração glomerular. Aqui vocês observam anatomicamente essa região aqui, que basicamente vai conter os néfrons e nos néfrons contém os glomérulos. Aqui é basicamente verificada essa função renal, tá? E a sua diminuição ela é observada durante as doenças renais crônicas e basicamente está associada à perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do próprio rim, tá? Em muitas patologias a eliminação da urina ela deve ser mensurada e controlada. Também há situações em que o paciente não consegue apresentar a micção espontânea, ou seja, fazer xixi normalmente. Por quê? Porque pode ter a questão da obstrução do canal uretral em si, né? Da uretra em si aqui na imagem. Pode ser por lesões nervosas, né? Que ele não consegue ter essa micção espontânea ou até mesmo devido ao pós-operatório, né, por causa da anestesia. E pode-se dizer que tanto numa situação de controle rigoroso da diurese, quanto na impossibilidade da eliminação fisiológica normal, né, o paciente ele pode necessitar do cateterismo vesical, que é o que nós vamos falar aqui um pouco. Bom, basicamente a cateterização urinária, que é a sondagem em si, ela é uma medida invasiva, tá? Por quê? Porque ela compreende a introdução de um catéter através da uretra até o interior da bexiga, com o objetivo de drenar aquela urina que está lá ou instalar algum medicamento ou um líquido. E também ela possibilita o uso de analisar, né, o débito urinário em pacientes hemodinamicamente instáveis ou até mesmo graves, tá? Basicamente, existe alguns tipos de cateterismo vesical. Nós temos a sonda vesical de demora aqui, né? Que essa sonda ela permanece inserida no interior da bexiga por meio de um longo tempo até o cliente ser capaz de urinar de forma completamente voluntária, tá? E pode ser utilizada no paciente grave e instável. E devido ao risco da infecção do trato urinário, né, o ITU, ser elevado, ele deve ser indicado adequadamente, instalado adequadamente também, tá? Nós temos também a sonda vesical de alívio também aqui. A sonda vesical de alívio, basicamente, ela é inserida por um curto período de tempo e ela é removida logo em seguida, somente para a questão de drenar aquela urina naquele momento, quando o paciente está apresentando o bexigoma.
Nós temos também a sonda vesical intermitente, que é um catéter que vai ser introduzido por um tempo suficiente para a drenagem, que é igual à sonda vesical de alívio, mas o cateterismo é repetido conforme a necessidade do paciente em si. Lembrando que durante o procedimento de inserção da sonda vesical, a probabilidade do paciente de adquirir uma infecção do trato urinário é muito alta, tá? E, e ela aumenta em decorrente de vários fatores. Por exemplo, se a questão da duração desse cateterismo, né, quanto tempo essa sonda está lá, a execução da técnica, né, se essa técnica está sendo feita de forma correta, porque já ressalto aqui que o cateterismo urinário tem que ser de forma estéril, né, diferente da sonda nasogástrica, e também a manutenção desse sistema, tá bom? Então, devido a essa questão dessa alta incidência da relação da infecção do trato urinário com esse cateterismo vesical, tem que ter medidas preventivas que devem ser implantadas e o enfermeiro ele deve possuir conhecimento e habilidade técnico-científica para executar esse procedimento, ok? Então vamos continuar, tá? Basicamente, existe a resolução COFEN número 450 de 2013, né, que foi publicada em dezembro de 2013 pelo COFEN, que ele estabelece as competências da equipe de enfermagem em relação aos procedimentos da sonda vesical em si, que é basicamente a introdução do catéter estéreo através da uretra até a bexiga para drenar essa urina, tá? Vale ressaltar que existe um parecer normativo que mostra que a inserção do cateterismo vesical ela é uma função privativa do enfermeiro, tá bom? E não deve ser distribuída essa função para outra equipe, outros membros como técnico de enfermagem ou auxiliar, e nem mesmo ao parente próximo desse paciente, tá? É função privativa do enfermeiro, e o enfermeiro tem que ter o conhecimento técnico-científico para poder fazer essa inserção. Vamos continuar. Bom, basicamente, existem alguns pontos que devem ser descritos para a realização desses procedimentos. Quais são? Que é o calibre do catéter, que deve ser determinado pelo tamanho do meato uretral do paciente e pelo motivo do cateterismo. Onde é que vem o motivo? Basicamente, os motivos eles vêm na prescrição médica, tá? Basicamente, geralmente para as mulheres é utilizado de 12 a 16, né? O número do catéter vesical, e para o homem de 16 a 18. Por quê? Porque a uretra da mulher é menor comparado à uretra do homem, tá? Outra coisa a ser considerado é a questão da duração do período de cateterização, que vai determinar pelo tipo do material que vai ser utilizado. Por quê? Porque existem 3 tipos de materiais desse catéter. Nós temos os catéteres plásticos, que é adequado para o uso intermitente, porque eles são rígidos e inflexíveis. Então, são utilizados basicamente para a sonda uretral de alívio. Então, é feito, né, esse procedimento e logo retirado. Nós temos o catéter de látex, né? Esse catéter de látex, basicamente, ele é recomendado geralmente para o tempo superior a 3 semanas, tá? Que é o catéter de Foley de látex, que geralmente é utilizado na sonda vesical de demora, tá? Falamos de plástico e falamos do de látex agora, tá? Continuando, nós temos o catéter de silicone, que basicamente ele é recomendado para o uso prolongado de basicamente 2 a 3 meses, que é o catéter de Foley de silicone, tá? Outra coisa a ser considerada é que só tem que ser utilizada apenas água destilada estéril para poder insuflar o cuff. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho lá na frente, tá? Somente água destilada. Por que não o soro, né? O soro fisiológico 0,9%? Porque ele pode cristalizar. E tem que ser respeitado, basicamente, as normas descritas de cada tipo de sonda, né? Que as empresas colocam. A quantidade, se é 10 ml, se é 20 ou se é 5 ml, aí vai ser descrito
nesse material e tem que ser respeitado, ok? Basicamente, agora nós vamos falar um pouco sobre a sonda vesical de alívio, tá? Bom, a finalidade dessa sonda, lembrando que todo esse procedimento que nós vamos falar aqui, a finalidade, algumas coisas, ele é baseado pelos autores Coutinho e Santos de 2013, tá? A finalidade em si da sonda vesical de alívio é para a introdução de um catéter pela uretra até a bexiga com o fim do diagnóstico ou até mesmo questão de tratamento. Nós temos indicações e contraindicações. As indicações eu preciso esvaziar essa bexiga, obter uma amostra da urina para um determinado exame, quando o paciente apresenta disfunção vesical, né, que é a bexiga neurogênica, ou a drenagem vesical após uma cirurgia urológica ou até mesmo pélvica, e assegurar a higiene perineal desse paciente. Uma contraindicação que eu tenho é a obstrução mecânica do canal uretral e a questão se esse paciente tiver com uma infecção do trato urinário nas partes baixas do sistema urinário, tá? É válido ressaltar que a sonda vesical de alívio é responsabilidade do enfermeiro, ok? É do enfermeiro e é privativo dele. Os riscos e pontos críticos relacionados à sonda vesical de alívio é que pode ocorrer um trauma no meato urinário, se for passado de forma errada, né? Ou então até mesmo pelo tamanho, pela grossura dessa sonda que vai ser passada, que pode causar essa lesão e pode ter a infecção, pode causar infecções urinárias se não for passado de forma correta, de forma estéril. Os materiais utilizados no procedimento que nós temos basicamente, nós vamos ter a bandeja do cateterismo vesical. Algumas unidades têm uma bandeja já própria para fazer esse cateterismo vesical, outras não. Então, nós temos que montar essa bandeja. Nós temos um material basicamente que são equipamentos de proteção individual para o enfermeiro, né? Que vai fazer esse procedimento, que é a máscara que ele vai utilizar, as luvas de procedimento não estéreo e estéreo, né? Por que não estéreo e estéreo? Porque as luvas de procedimento que não são estéreis, eles vai ser utilizado para fazer a higiene íntima, que deve ser feito antes desse procedimento da sonda vesical de alívio ou de demora, qualquer tipo de sonda vesical, tem que ser feito a limpeza. E é aqui que a gente vai utilizar a sonda de procedimento para poder fazer a limpeza, tá? A higiene íntima desse paciente. Já é sonda estéreo para eu poder fazer, manipular os materiais do cateterismo vesical, tá? Vai ter também nós vamos utilizar basicamente esse antisséptico tópico justamente para fazer a limpeza desse paciente, tá? Nós vamos utilizar também o pacote de gases esterilizadas para poder ajudar na limpeza também, tá? Que nós vamos ter a sonda uretral ou traqueal, nesse caso para poder fazer o procedimento em si. O gel hidrossolúvel para quê? Para poder lubrificar essa sonda, para poder facilitar a entrada dessa sonda no meato uretral. E na uretra, né, no meato uretral. Nós vamos precisar também de uma seringa descartável de 20 ml. Para quê? Porque no final de uma sonda, por exemplo, vocês observam aqui uma sonda, ela vai ter um balãozinho aqui. Esse balãozinho ele vai estar cheio quando estiver dentro da bexiga, tá? No início não. Aí essa seringa vai servir para colocar água destilada depois que estiver no local, tá? Ou seja, lá dentro da bexiga, essa sonda aqui. E nós vamos precisar do saco coletor de urina, tá? Porque é uma sonda de alívio. E nós vamos precisar do biombo para poder preservar a privacidade do paciente e o álcool 70 também para manter a limpeza daquele local também, tá? Vocês observam nessa imagem que também contém
esse material aqui para poder colocar no campo cirúrgico, como se fosse no campo cirúrgico, porque para manter o campo estéril durante o procedimento de sondagem vesical de alívio ou de demora, tá bom? Então vamos continuar. Sobre as recomendações a serem feitas sobre a sonda vesical de alívio, é que nós utilizamos basicamente o número 10 e o número 12 dessa sonda vesical. Nós temos também levar em consideração que em alguns casos de retenção urinária pode ser colocada uma bolsa de água morna, uma compressa, né, na região suprapúbica. Mas o que é essa região suprapúbica? Vocês observam aqui nessa imagem que mostra os quadrantes. Quando a gente estuda anatomia, eles mostram aqui que essa aqui é a região hipogástrica, né? Só que basicamente existe algumas literaturas que ele chama também região suprapúbica, ok? Acima do pubis do paciente. Também tem que levar em consideração, observar e anotar o volume urinário, tá? Quantos tem, porque a bolsa coletora lá, o saco coletor, vai vir graduada para poder verificar a quantidade desse volume urinário. Nós temos que verificar o odor dessa urina, a coloração e o aspecto, se vai ser turvo, se vai ser límpido, amarelo, né? No caso da coloração, o aspecto da turbidez. Nós temos que levar em consideração que não pode ser realizado a lavagem da sonda vesical sem que seja recomendação médica, tá? Outra coisa é que, em caso de sangramento, né, ou resistência quando estiver introduzindo esse catéter, deve ser interrompido esse procedimento e comunicado ao médico para saber por que esse paciente está tendo essa resistência ou sangramento, que ele pode estar com uma espécie de obstrução, por exemplo. Sobre a sonda vesical de demora, vamos falar o quê? Que a finalidade dessa sonda é para a introdução de um catéter pela uretra até a bexiga, igual de alívio, que se vocês lembram, com a finalidade de diagnóstico e tratamento também, tá? A indicação para essa sonda vesical de demora é quando há uma drenagem vesical ou uma obstrução crônica, para a drenagem vesical e devido à obstrução crônica, questão da disfunção vesical, né, que o paciente não está conseguindo ter a micção espontânea, a drenagem vesical após as cirurgias também nessa região, e medir a diurese em pacientes que estão em estado grave, para verificar o equilíbrio eletrolítico desse paciente também, né? Assegurar a higiene perineal e o conforto do paciente incontinente, né, que não está conseguindo ou tem a micção assim sem controle, e também os pacientes que estão comatosos, né? Uma contraindicação é quando há uma obstrução mecânica desse canal uretral e quando esse paciente está com uma infecção do trato urinário, tá bom? Basicamente, a responsabilidade para a passagem dessa sonda vesical de demora é o enfermeiro. Por isso é muito importante o paciente, o aluno acadêmico, vocês terem a prática dessas sondas. O risco, ou seja, os pontos críticos relacionados a essa sonda é que pode ocorrer o trauma no meato urinário se passar de forma errada, né? Ou dependendo da grossura dessa sonda, e pode ocorrer uma infecção do trato, infecções urinárias, devido o procedimento ser passado de forma errada, tá? Bom, o material para o procedimento que vai ser utilizado para a sonda vesical de demora, nós temos os seguintes, né? Vamos ter uma bandeja de cateterismo vesical de demora, lembrando que algumas instituições já têm essa bandeja pronta, outras instituições não têm, nós vamos ter que montar essa bandeja, preparar para levar até o leito do paciente para fazer a passagem. Então, se nós vamos fazer no leito do paciente, nós precisamos garantir a privacidade utilizando o biombo, tá? Para
garantir essa privacidade do paciente, e é importante saber que nós vamos fazer o uso também dos equipamentos de proteção individual, tá? Como, por exemplo, as luvas de procedimento, né, que vai servir para a limpeza do meato urinário. Ou seja, eu destaco aqui a importância da higiene íntima, de novo, desse paciente antes do procedimento, porque vai ser um procedimento estéril. Eu vou utilizar a luva de procedimento para poder fazer a limpeza e a luva estéril para poder fazer a passagem da sonda vesical, tá bom? Nós vamos fazer o uso da sonda de Foley, que é essa sonda aqui que vocês estão vendo aqui. A sonda, basicamente, ela tem algumas vias, que essa primeira via que vocês observam duas vias, que uma via vai ser para conectar na bolsa coletora, tá? Do saco coletor aqui, que vocês estão vendo. E a outra via vai ser para introduzir a água, tá? Para poder introduzir basicamente a água destilada. Nós vamos ter ampolas de água destiladas ali para poder fazer a insuflação do balão, né? Essas ampolas aqui que vocês estão vendo nessa bandeja. Então logo eu vou precisar de uma agulha de aspiração para poder pegar essa água. E onde é que eu vou colocar? Na seringa de 20 ou de 10, dependendo da marca, né? Da recomendação da empresa que mandou esse material aqui, que mandou a sonda de Foley, tá? E nós vamos utilizar o PVPI tópico para fazer a limpeza, tá? E o gel hidrossolúvel vai ser basicamente utilizado para lubrificar essa sonda durante a passagem. A bolsa coletora, sistema fechado, vai ser justamente para conectar a sonda desse paciente e deixar ali naquele local para poder armazenar aquela urina. E nós temos também a fita adesiva, hipoalérgena e esparadrapo, porque se é uma sonda vesical de demora, então subentende-se que aquele paciente pode ficar basicamente até 2 semanas ou 3 com aquela sonda. Então vai ter que ser fixada essa sonda para não sair, entendeu? Ou para não causar algum outro trauma nesse paciente, tá? Esses são os materiais utilizados. Bom, as recomendações que a gente faz uso para esse tipo de sonda vesical de demora é que o paciente acamado em sonda vesical de demora deve ser feito a higiene íntima após a cada evacuação, ok? Toda vez que esse paciente evacuar, tem que ser limpa tem que ser feita a higiene íntima para evitar a infecção urinária nesse paciente. As sondas utilizadas para o cateterismo vesical, né, em adolescentes é o número 10 e 12, em adultos vai ser o número 14 e 16 e em gestante vai ser o número 14. E a sonda de alívio número 10 e 2, tá? Em alguns casos, basicamente, em alguns casos de retenção urinária, pode ser colocado uma bolsa de água morna ou compressa na região suprapúbica, como eu mostrei naquela região, acima do pubis, né? Questão anatômica em si. Tem que ser observado e anotado o volume dessa urina, a quantidade, porque a bolsa vem graduada, mostrando, né, por ml. Tem que verificar a cor e o aspecto, né, a turbidez, se está transparente, se é límpido e tudo mais. Tem que desinflar o balão, tá? O balãozinho antes da retirada da sonda vesical para não causar nenhum trauma. E observar e anotar se essa pessoa vai ter quando ter a primeira micção espontânea, tá? Sobre o sistema de drenagem, ele deve ser obrigatoriamente fechado e trocado toda vez que for manipulado inadequadamente, tá? Basicamente, não há um intervalo ideal preconizado para as trocas da sonda, mas recomenda-se a sua retirada precocemente, tá? Outra coisa a ser considerada como recomendação é não abrir o sistema de drenagem para realizar a coleta de exames, tá? Porque existe o procedimento correto, sem precisar abrir a bolsa coletora, abrir esse sistema de drenagem. Sobre as indicações para a troca do sistema em si, do catéter, é importante dizer que quando eu vou fazer a troca, quando ocorrer obstrução, né?
Quando ter a presença de grande quantidade de resíduo no sistema, que você pode é observado no sistema, a presença de incrustáveis visíveis e urina com aspecto purulento, né? Que aí pode ser um indício de infecção urinária. Quando o paciente apresenta febre de origem não determinada, sem outra causa reconhecida, também a desconexão acidental ou a ruptura em si do sistema e a violação e a contaminação do sistema por técnica inapropriada na instalação e no manuseio, tá? A retirada da sonda vesical de demora, ela pode diminuir a incidência de infecção urinária, tá? E não deve ser realizada a lavagem da sonda sem que seja a recomendação médica. Os coletores de urina, ela deve ser vaziado a cada pelo menos 6 horas e nunca deve ser posicionado a um nível acima do pubis, tá? Vale ressaltar para que não tenha esse retorno dessa urina. Vale ressaltar que deve ser anotado também, toda vez que for esvaziado essa urina, tem que ser anotado quanto foi que foi esvaziado. Tem que ser realizado a higiene perineal com água e sabão, tá? Do meato uretral, pelo menos 2 vezes ao dia. Por quê? Porque também é eficaz para diminuir a probabilidade de infecção urinária. Nós temos alguns cuidados para ter sobre as sondas urinárias, né? Que é determinar a indicação, por que esse paciente vai fazer o uso dessa sonda vesical, manter o sistema de drenagem urinário fechado e estéril sem obstrução, assegurar o posicionamento dessa bolsa, que tem que estar abaixo do nível da bexiga, tá? Tem que manter a perviedade do sistema do cateter urinário. Tem que realizar também os cuidados de rotina, a limpeza, o banho diário desse paciente, limpar o cateter urinário externamente também ao meato. Tem que trocar o cateter urinário em intervalos regulares, né? Dependendo do protocolo da instituição. Tem que observar as características da drenagem urinária. Tem que posicionar o paciente de forma adequada e atentar por obstruções. Essa questão do posicionamento é que o posicionamento da mulher, ela vai ficar na posição litotônica, né? E do homem não, ele vai ser só basicamente do decúbito dorsal para poder passar esse procedimento. Geralmente é utilizado os dois na posição litotônica, né? Que é a perna meio aberta para poder fazer a introdução dessa urina. Usar o dispositivo e a fixação de catéter e trocas após os banhos e esvaziar o dispositivo de drenagem urinária do intervalo regular e específico. Esvaziar a bolsa de drenagem antes do transporte do paciente, se eu vou ter que carregar esse paciente para algum local. Tem que evitar colocar a bolsa de drenagem entre as pernas do paciente durante esse transporte, tá? E tem que manter o cuidado com a pele relacionada à fixação desse catéter. Manter também a distensão da bexiga ou o esvaziamento. Monitorar, se esse paciente está com distensão ou se ele está conseguindo esvaziar perfeitamente junto com essa sonda. Orientar o paciente e também a família sobre esses cuidados adequados para manter a sonda eficaz, tá? Então, pessoal, aqui nós terminamos sobre uma das necessidades básicas humanas, que é sobre eliminação. Falamos sobre algumas sondas vesicais e válido ressaltar que vocês precisam estudar um pouco mais sobre o assunto. Nós vamos ter a nossa prática nos laboratórios e bons estudos, viu, pessoal? Não esqueça de curtir essa aula aqui e participar do meu canal, ok? Tchau!